Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? A aula de hoje vai ser dedicada a gente entender como utilizar a virtualização dentro de uma plataforma cloud. Plataformas clouds são muito importantes hoje no mercado para muitas estratégias, para soluções, a evolução das tecnologias, a evolução das arquiteturas que as empresas, as corporações investiam, hoje tem uma forte tendência de migração para a nuvem, também um conceito hoje bastante inerente no mercado que chama multi-cloud, né? Então a gente trabalha com arquiteturas on-premise, tecnologias, vamos falar, locais, né? Distribuídas assim dentro dos domínios da incorporação e também adicionando outras plataformas como a AWS, Azure, Google Cloud. Então as plataformas cloud chegaram no mercado exatamente para dar uma velocidade maior, habilitaram o conceito de escalabilidade, né? Então a gente tem uma escalabilidade aí para qualquer recurso, para diversos outros problemas. A gente não precisa se preocupar no prazo, né, de entrega de hardware. A gente não precisa se preocupar com todo esses commodities, com essa parte de contratação. Então muitas coisas ficaram bem mais aceleradas com a cloud, e a cloud tem produtos para todas as finalidades de trabalho com dado, tanto da sua entrada, da sua ingestão, até a sua ponta de saída. Para o nosso problema aqui, eu vou demonstrar para vocês como criar uma máquina virtual, né, uma VM dentro da Google Cloud, né, que é uma plataforma bastante intuitiva e vai mostrar bem quais são as configurações necessárias, mais ou menos como funciona essa virtualização e o porquê que ela tem essa estruturação, essa integração, tá bom? Então bora lá. Então, esse aqui seria o nosso painel, né, da interface da Google Cloud. Eu estou logado com a minha conta, né, minha conta particular. Então, o que é interessante, tá? Eu não tenho mais isso, mas a todos os que estão iniciando dentro da plataforma podem utilizar um crédito de 300 reais, né? Na versão brasileira aí, tem algumas contas que podem estar no formato americano aí, que podem pegar em dólares, né? Mas eu acho que o valor é menor, mas é equivalente esse valor. E qual que é o plano? Tá? O plano aqui é que você consiga utilizar a maioria dos serviços da plataforma para dentro desses créditos. O que eu recomendo é ter cuidado, né, para que haja um monitoramento, para que haja um entendimento do que está sendo usado. É muito comum alguns serviços, algumas APIs, algumas coisas que você habilita dentro das plataformas clouds estarem integradas com outro subserviço ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, algumas máquinas virtuais, eu tenho uma etapa de adicionar discos rígidos, né? Então são discos que são HDs, né, que eles estruturam lá e alocam para mim. O que acontece? Eu tenho separações. Então aqui vocês podem ver que dentro de Compute Engine eu tenho discos, né? E eu tenho instâncias. Então, por exemplo, em discos eu vou estar definindo todos os discos que eu criei e que eu estruturei nas minhas virtualizações, né? Pode ser que alguma das exclusões, alguma das coisas que vocês fizerem de manutenção dessas máquinas virtuais, vocês deixem alguma coisa aqui e continuem cobrando. Então é muito interessante fazer um monitoramento, tá? Logo eu posso trazer também algumas aulas dedicadas a fazer essa gerência da plataforma, entender esses conceitos. Isso ajuda bastante para quem quer trabalhar com isso, obviamente, e também para quem está no caminho das certificações aí, que, poxa, a plataforma, muitas perguntas são direcionadas à integração de usuário, como funcionam os perfis, como funcionam os papéis, né, que são integrados para permissionamento de recursos e de serviços, né? Então isso a gente vai deixar para uma próxima para não ficar tão extenso, tá bom? Aqui, pessoal, então vamos criar a nossa primeira máquina virtual.
qual que é o plano, tá? Nós temos para aulas seguintes uma estruturação de topologia dentro de um ambiente cloud, que eu vou integrar e vou criar um ambiente Hadoop, né? Vou como demonstração para vocês. Aqui, para fazer esse embasamento, eu vou mostrar como criar uma máquina virtual, quais são as configurações premissas, né, de você obrigatório ser aplicado, e algumas recomendações, algumas dicas de como fazer isso da melhor maneira, tá? Então bora lá, tá? Então caso eu entre numa tela inicial, essa parte de cima, azul, né, é o meu menu de navegação. Então eu tenho as informações do meu perfil, eu tenho algumas configurações aqui que são dedicadas à navegação mesmo, tá, da plataforma dentro do navegador. Notificações é bem importante, que ele mostra quais foram as últimas ações executadas. Então se eu criar um banco de dados, se eu excluir uma virtualização, se eu criar um disco, se eu criar talvez uma VLAN, alguma coisa, tudo isso daqui é catalogado nas minhas notificações e ajuda bastante no monitoramento, tá? Ajuda, né? Ele então entra dentro da documentação da plataforma. E aqui a gente tem o Cloud Shell. O Cloud Shell, pessoal, é um prompt que a Google e todas as plataformas disponibilizam para que você navegue via execução de linha de comando, né? Então, ao invés de eu ter a interface, se eu tiver preferência de usar a linha de comando, eu posso fazer diversas estruturações, diversas engenharias, diversas coisas, utilizando o próprio SDK direto dos comandos, tá? O SDK da Google. Mas isso daí é assim, a gente sempre vai precisar usar em algum momento para subir alguma coisa, para subir arquivos, né? Para a gente trabalhar talvez com uma virtualização específica. Ajuda bastante quando a gente não tem uma ferramenta instalada no nosso ambiente, por exemplo, como o MOBA, como o PUT, e aí a gente pode utilizar diretamente o Cloud Shell, tá? Ele ajuda bastante. Dentro disso, então a gente teria o menu principal. Esse seria do lado esquerdo o nosso menu principal. Vocês vão ver que ele está separado por alguns grupos de serviços, né? Então, o que é relativo ao armazenamento, eles separam. O que é relativo a banco de dados, eles separam. O que é relativo a redes, eles separam. Então, facilita bastante a navegação aqui dentro da plataforma da Google, tá? No nosso caso, vocês veem que sempre tem alguns, digamos que alguns links rápidos aqui. Então, o Marketplace, obviamente, que a Google já traz como primeira link rápido para você navegar e ver o third parties de parceiros, né, que estão chegando na nuvem, para entender o que está sendo disponibilizado, o que as pessoas usam mais, quais são os serviços mais dedicados à engenharia, o que é interessante para mensageria. Então tem todo um viés aí a nível de marketing mesmo, tá? Que você pode trabalhar e pode navegar aqui dentro. E aí entra um faturamento. Uma particularidade, antes lá atrás, alguns anos atrás, eu lembro que o faturamento ficava lá embaixo. Então eu acho que por conta da evolutiva de consumo das plataformas cloud e obviamente que todas as empresas, todas as organizações que vão trabalhar com cloud, elas precisam estar sempre de olho nesse monitoramento do custo da plataforma, do custo dos serviços. Então eu reparei que a Google colocou isso daqui já no top 2 aqui dos links rápidos pra gente, tá? E aqui existem algumas outras coisas a nível de administração da própria plataforma, tá? E outras coisas do tipo. No nosso caso, nós vamos entrar então em Compute Engine. Compute Engine é o serviço que provê todas as virtualizações para dentro da plataforma, tá? E dentro de Compute Engine eu tenho todas essas opções. Eu posso trabalhar a nível de configurações, entender SEO, zonas, metadados, TPUs, disco, tá? São bastante coisa. No nosso caso, a gente vai entrar em instâncias de VM, tá? Então, dentro de instâncias de VM, para quem não criou ainda nenhuma máquina, não tem nenhuma máquina, no caso, se houver já uma criação, se já houver alguma máquina existente, já vai aparecer a lista dos nomes aqui, tá? No nosso caso, a gente vai criar. Então, quais são as três possibilidades? Criação, né, que ele vai trazer toda uma configuração, obviamente com algumas coisas já pré-definidas, algumas configurações que são sugeridas, né, que eu vou mostrando aí de acordo no andar das coisas. E o importação eu poderia estar trazendo uma virtualização já
definida, já estruturada, baixada, sei lá, de um sandbox, feita alguma coisa de um Databricks, de um Hadoop, né, de uma Cloudera. Então é possível que você traga uma virtualização e adicione isso daqui diretamente na virtualização dentro Você pode trazer uma imagem, né, de máquina virtual e adicionar diretamente na virtualização aqui da cloud, tá bom? Guia rápido é um tutorial básico que ele demonstra algumas funcionalidades, tá? No nosso caso aqui eu prefiro ir falando com vocês e mostrando para vocês esses recursos, tá? Então dentro disso, pessoal, o que é bastante importante para criar? Temos também um nível de projetos, tá? É dentro de um projeto que uma plataforma funciona. Então, uma organização ela pode ter vários projetos, tá? Ela pode ter vários. Porém, quando ela começa a estruturar uma estratégia, uma arquitetura, começa a definir grupos de usuários e grupos de consumo de ferramentas, ela precisa estar abaixo de um projeto. Então, quem é dono do projeto faz tudo. Então, a gente vai descendo esses níveis de papéis, né? Então, eu passo a ser administrador somente do serviço de virtualização. Eu passo a ser administrador. Então, é dessa maneira que a gente consegue granularizar esses acessos aí dentro da web, dentro da nuvem, tá? Dentro da plataforma. Tá? Então, no meu caso, eu vou usar esse projeto Hadoop, que é um projeto que eu já tenho, né? Então, a gente poderia criar outro projeto, mas não é necessário, tá? Então, vamos lá. Vamos criar a nossa primeira VM aqui e entender quais são as principais configurações, o que faz sentido, o que a gente pode customizar, o que talvez não seja tão interessante customizar, porque a nível de teste, tá? Então, o que é um entendimento muito legal de saber? A nuvem hoje ela provê muita facilidade a nível de estudo. Se você está estudando, se você está se certificando, se você está buscando se especializar talvez numa outra tecnologia, a gente pode utilizar a nuvem como meio de virtualização. E dentro dessa virtualização eu consegui trabalhar com toda a integração de storages, né? Trabalhando aí com Google Storage, com S3, né? E também integrando isso entre outras plataformas, tá? Existe no mercado uma estratégia muito forte acontecendo chamada multi-cloud. Então quase todas as empresas prover serviços open, abertos, onde eu consigo integrar, eu posso pegar um storage da AWS, integrar com um serviço de processamento de dados aqui, um Data Factory da vida, que executa Hadoop, para processar o meu dado e talvez cuspir isso, disponibilizar isso dentro de um outro serviço da Azure, por exemplo. Então eu navegaria o meu dado nas 3 plataformas, integrando de forma bastante transparente, tá? Aqui, pessoal, nós temos então o nome da instância. Esse nome é permanente, ele não muda. Por quê? Porque ele é a identificação da tua máquina virtual dentro daquele grupo de configuração de rede, tá? Então, obviamente a Google ela tem todo uma suite, né? Todo um fluxo de redes, de VLANs, de firewalls, tal. Tem toda uma integração para prover essa estrutura para a gente. Então, quando a gente cria essa máquina, a gente também tem alguma concorrência a nível de rede, a nível de integração de DNS, coisas do tipo. Então, para definir um endereço dentro dessa estrutura toda, o nome da instância é um identificador, tá? Então, o nome da instância vamos colocar aqui maestria. VM1. Opa, deixa. Tá. Maestria VM. Tá bom. Marcadores eu nunca uso, nunca precisei, tá? E aí o que interessa bastante, tá, pessoal? Região e zona. O que é região? Região vai ser onde a máquina vai estar fisicalizada, como que ela vai estar, onde esse servidor vai estar sendo executado, né? Então, qual que é o data center, qual que é a região que esse data center está localizado. Então, o que traz também a plataforma Cloud, ela provê toda uma estratégia a nível de disaster recovery. Por premissa de todas as plataformas, existe a necessidade de você pulverizar teu dado em mais de uma localidade específica, para que você tenha toda essa possibilidade de disaster recovery e cumpra algumas
das recomendações da própria plataforma. Então, caso você implemente uma arquitetura, toda uma estratégia de projeto e ocorra algum problema e você não tomou esses cuidados e seguiu essas recomendações, você pode perder dado e, teoricamente, a plataforma abstém, né, de dar um seguro, de dar um suporte a alguma coisa, tá? Então, normalmente é bastante direcionado um cuidado com essa parte de localidade, né, de fiscalização do dado, tanto é que a gente tem algumas limitações a nível de região, tá bom? Então, no caso, a gente está criando a máquina chamada Maestria V1 VM1, né? Então, dentro da região, você tem diversas localizações aqui. A Google está quase no mundo inteiro, né? Então, a gente tem desde as Américas, Europa, Ásia, Pacífico, tá? Uma particularidade é que, normalmente, no Brasil, América do Sul, São Paulo, aqui a gente tem um servidor aqui, e ele até é um servidor bastante recente, né? Não tem tantos anos assim, que o custo é um pouco mais caro. Eu acredito que por conta de toda a estruturação, de alguns viés aí, existe um custo um pouco maior. Então, normalmente, para teste, para coisa do tipo, eu utilizo Iowa, Carolina do Sul, é indiferente, tá? Nunca tive tantos problemas. Claro que quando a gente entra a nível produtivo, se preocupar com isso, eu tive várias estratégias que eu precisei definir que fosse em São Paulo, por conta de latência, por conta de VPC, né? De criação de links aí, para que as organizações tivessem o fluxo esperado de dados. Zona, pessoal, zona é onde a gente vai integrar na nossa rede. Então, isso aqui é como se fosse uma VLAN, né, que ela cria por trás, e é onde ela vai integrar meus IPs, as minhas coisas dentro dela, tá bom? Propósito geral. Então, ele já traz aqui algumas descritivas dizendo, olha, você quer uma máquina para uso familiar, você quer uma máquina talvez com um pouco mais de robustez a nível de performance, a nível de processamento. Então, ele te dá algumas estratégias aqui que a gente pode seguir. No meu caso, eu gosto de usar bastante essa N, tá? Essa N1 por quê? Porque ela já tem uma estrutura que me cabe e eu assim, sempre serviu para os meus estudos, tá bom? Então, o que a gente pode ter além disso? Para essa máquina, normalmente eles habilitam algumas configurações específicas para um tipo de máquina. Existem máquinas que só suportam muita memória e não dá para a gente diminuir, mesmo sendo talvez um hardware que nos interessa. Então a gente tem que fazer essa escolha aí dentro desses perfis de máquinas que eles criam, tá? E aí a gente tem, né, então, ó, uma máquina que vai vir com 3,75 GB de memória, né, e vem uma CPU. Então vamos pegar essa segunda aqui, ó, o Standard 2, que ela já vem um pouquinho mais de memória e uma CPU só para a gente fazer um teste, tá? Então, além disso, eu tenho essas duas configurações aqui que são bastante importantes, né, que é a série da minha máquina. Essa série, ela está dentro da documentação da Google, onde a gente consegue ir lá e entender qual que é a recomendação em cima desse perfil de máquina. E no caso, se a gente tiver um problema a nível de performance, a gente tiver necessidade de streaming, então todos esses perfis de máquinas embasam algumas estratégias a nível de solução, tá? No terceiro ponto aqui, bem de bastante importância, existe algumas coisas voltadas também à parte de configuração, né, de containerização, VM confidencial. Eu não vou habilitar isso porque é um pouco mais avançado, tá? Não é tão necessário para o nosso problema de agora. E aqui, outro ponto super importante é qual que vai ser o nosso sistema operacional. Vocês veem aqui que ela já consiste, né, em dizer que vai precisar no mínimo de 10 GB dedicado ao sistema operacional, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou criar um CentOS, tá? Que seria para o nosso problema de Hadoop, né? Que vai ser o seguinte. Então, o Hadoop utiliza normalmente, o que é bastante recomendado é utilizar o CentOS. O CentOS 8, ele é de certa forma novo, tá? Mas a Google já colocou aqui o sistema operacional, né, a imagem, para que a gente consuma. Eu vou utilizar o 8 mesmo, o 7 mesmo, que eu estou bastante acostumado a usar o 7, tá? Não tenho tido problemas com isso, né? E a nível de recurso, eu não vi nada de diferencial, tá bom?
Aqui seria, pessoal, quando a gente vai trabalhar com essa virtualização olhando para fora. Então ela vai ter algumas integrações com APIs externas, ela vai ter algum tipo de tráfego a nível de web, né? Então eu vou ter portas abertas para a internet para fazer tráfego de dados. Então a gente pode configurar algumas coisas aqui, e também se esse link vai estar seguro, né? Vai estar criptografado dentro do tráfego com HTTPS ou não, né? No caso da gente é sempre bom manter os dois, então ele sempre trabalha com as duas situações, né? Porque caso seja alguma coisa a nível de teste, a gente não precisa criptografar, né? Mas sempre é bom manter a disciplina, né? Então, essas foram as configurações. Eu tenho algumas outras, aqui do meu lado esquerdo, algumas outras recomendações que eles falam, você quer criar uma instância com base em algum modelo que você já pré-definiu, que você já conhece, ou mesmo subir uma virtualização aqui, que seja uma virtualização default para mim, que eu utilize, replique para diversas outras máquinas essa imagem base, né, que eu já tenho feito o upload aqui dentro da plataforma. Então é possível fazer isso. No nosso caso a gente está criando uma do zero, tá? E um ponto importante aqui que eu acabei não falando é a quantidade de gigabytes, tá? Então a gente está criando uma máquina com disco permanente, tá? Então a gente pode usar o SSD para dar mais velocidade, permanente equilibrado, tá? E permanente padrão. Permanente padrão eu uso bastante, tá? E aí a gente pode colocar, sei lá, 50 GB, que seria a inicialização. Então ele vai dedicar 10, né, para o sistema operacional, e os outros 40 ficam para a gente fazer, criar file system, coisas do tipo. Aí a gente já consegue administrar a nível de server mesmo, entrando dentro da virtualização e fazendo todos esses ajustes, tá? Então, bora criar a máquina. Apertamos o comando de criar. Então o que acontece? Ela começa a criar isso, ela já te atualiza aqui nas notificações e vai mostrando para você a interação do que está acontecendo, né? Então, criando instância, virtualizando o disco e tal, e aí você consegue acompanhar um pouquinho. Normalmente, tá? Olha o tempo que demorou, acho que 5 segundos, tá? Então, normalmente a criação de máquinas, a criação de componentes na nuvem é muito rápido, muito realmente acelera muito as estratégias. Se você sabe utilizar, você já tem noção de configurações que embasam o teu problema, que podem suportar muito bem a tua estratégia, a tua estratégia a nível de arquitetura, né, de solução, cara, é muito mão na roda realmente a nuvem, tá bom? Então aqui eu teria minha máquina, né? Então criei minha máquina, ele traz algumas opções a nível de relatório, a nível de virtualização, a nível de monitoramento. Ele traz também toda uma integração com o serviço que seria dedicado a logs, onde eu consigo monitorar todo o consumo da minha máquina, se houve algum ataque, alguma coisa, né? Então eu consigo monitorar isso de uma maneira bem prática, tá? Então o que ele criou para mim? Ele criou um IP interno, tá? E um IP externo, que é um IP que eu preciso ter para acessar por meio de um mobile, por meio de um put, alguma coisa do tipo, tá? Ou mesmo que seja que eu crie uma API internamente e preciso disponibilizar isso daí dentro de uma porta e consumir externamente, né? Então ele me dá essa possibilidade, tá bom? Então a gente pode utilizar o SSH por meio do gCloud, de um navegador. Então, para facilitar, se eu quisesse acessar essa máquina por meio de um navegador, ele já abriria para mim, né? E já fazia toda a linkagem. Normalmente o que é muito comum é a necessidade da gente precisar criar uma chave RSA para poder criar uma relação de confiança entre a máquina que está sendo acessando e a virtualização lá, para que a gente consiga fazer um monitoramento, tá? Isso também pode ser adicionado a nível de usuários. Então eu, dentro desse meu projeto, no caso Hadoop, eu posso criar alguns sub-usuários, e dentro desses usuários ter toda uma estruturação aí de acessos. Então, se eu tenho 3, 4 serviços, porém cada usuário tem acesso a alguma dessas coisas, eu consigo também gerir dessa forma, tá? Então é bastante fluido aí essa parte de integração e de definição. Então o que é bastante importante, tá? Temos aqui 3 funções bastante importantes, que seria interromper, suspender e redefinir, tá? Então, interromper é eu parar o serviço, né? Eu estou parando a máquina, né? Estou parando de funcionar. Suspender, eu desligo essa máquina, né? Eu deixo ela em stand-by,
e não uso ela por agora, né? O interromper é só parar mesmo, porque aí ele não reseta o meu serviço, ele deixa isso a nível de stand-by, né? E quando essa máquina sobe, ela não sobe todo o serviço do zero. O suspender já sim, ele já reinicia a máquina de vez, né? E o redefinir por exemplo, eu criei essa máquina com essa versão de configuração. Eu vou utilizar ela, criei alguns pipelines, adicionei algum banco de dados, alguma coisa. Se eu precisar redefinir essa máquina, ele vai zerar todo o meu cache de memória, tudo que foi instalado, tudo que foi implementado, e vai voltar para a versão inicial, que seria essa dessa primeira imagem que a gente tem aqui. É mais ou menos como se fosse um controle de snapshot. Então ele sempre mantém o snapshot base da primeira imagem que foi gerada dessa máquina virtual, para nos dar essa opção aqui de redefinição. E também a exclusão, né? O que é bastante legal aqui, pessoal, é que isso daqui você pode utilizar no aplicativo no seu celular, então você não precisa necessariamente estar dentro do computador para fazer a interrupção, a exclusão de máquinas ou criação de máquinas. Você consegue, via celular, criar essas máquinas e dar a maioria das permissões dos acessos. Claro que a plataforma é muito mais versátil e tem muito mais coisas para você implementar, mas via celular você também consegue. Então a Google, para mim, ela tem uma jogada muito boa aí quando ela conseguiu entregar as duas coisas e também funcionando, né? Então já uso bastante, já fiz isso para muitos projetos. Não tenho nada a falar a nível de usabilidade. É muito boa a plataforma, tá? E recomendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser breve, como tem muita coisa a explicar, tem muitos detalhes, muitas coisas. Talvez mais para frente eu gostaria de sugestões para entender o que vocês gostariam de saber, conhecer melhor. E aí eu vou trazendo talvez vídeos mais curtos para ajudar com essas dúvidas aí, tá? Valeu, pessoal! Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.